Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de instrução sobre a oficina de topografia. Eu sou o professor Guilherme e a gente vai estar discutindo sobre a obtenção de dados com teodolito artesanal e o esboço de desenhos com os dados obtidos, tá? A gente vai iniciar aqui observando aqui a figura do teodolito, do transferidor, tá certo? Esse transferidor aqui ele é um transferidor de 180 graus, e também pode ser usado o transferidor de 360, né? E vai depender da disponibilidade que você encontrar. Mas como qualquer, esse daqui de 180 e o de 360 vai ter a mesma finalidade, tá certo? Aí vai depender do projeto que você escolher, qual vai se adequar melhor à construção aí do teodolito caseiro que você vai fazer. Aqui no caso, para você fazer uma medida utilizando o teodolito, você vai, no primeiro momento, fazer com que o seu teodolito aqui, no caso você vai determinar uma altura, tá? No caso você determina uma altura, onde essa altura ela é um segmento perpendicular, correto? Então ela vai estar a 90 graus aqui em relação ao solo, tá certo? Então você vai colocar o seu transferidor aqui o mais paralelo ao solo possível. O paralelo que eu falo aqui vai ser essa linha que vai passar no zero e no 180 graus, tá? Essa linha aqui, ela tem que estar paralela ao solo, tá? Para você ter a referência correta na hora que você estiver medindo. Com ele já nivelado, né, normalzinho, aí você vai fazer a abertura do ângulo. No caso, a abertura do ângulo, você vai estar utilizando aí ou um palito de churrasco, ou um canudo de suco, tá? Mas aí no caso, para fazer a visada, né? No caso, você vai fazer a mirada. Essa linha aqui ela vai estar simbolizando como se você já estivesse fazendo a mirada para a superfície que você quer medir a altura, tá certo? Então aqui o meu observador, ele vai ter essa primeira linha paralela ao solo, então bem aqui da linha de visão dele até chegar na região, né, do que vai ser medido. E aí a gente tem essa linha amarela, que aí no caso essa linha amarela aqui, ela vai estar representando a altura dessa torre, né, no caso a altura que eu quero descobrir. E o que você vai fazer com esse palito ou canudo que você estiver utilizando no seu projeto, pode ser também um cano PVC, né? Você vai fazer a mirada para o topo da torre, né? Ou o topo da região especificada para você medir, né? No caso você vai estar colocando aí, você vai ter essa visão, né? Nesse momento aí. Quando você fizer isso, né? É para fazer a determinação do ângulo, que aí no caso a gente vai ter esse ângulozinho aqui, ó, tá? De abertura. Aqui no compasso ele vai estar marcado nesses milímetros aqui que tem, que no caso cada linha dessa vai ser 1 grau, tá? Então aí quando você posicionar, fez a mirada, aí você vai conferir quantos graus de abertura está tendo naquela região ali, tá? A questão aqui do paralelismo aqui em relação ao piso vai garantir que o meu triângulo aqui seja retângulo, tá? Isso já vai lhe ajudar na hora de você fazer os cálculos, tá? Porque se você não tiver a confirmação que aqui é um ângulo de 90 graus, aí você vai ter que partir para triângulos quaisquer, tá? Triângulo retângulo, o processo para fazer com todos os dados, o triângulo retângulo vai ser mais simples, tá certo? Então, muito cuidado com o nivelamento do seu teodolito, tá? Porque esse nivelamento também pode interferir no resultado final. Aqui no caso, né, vai estar sendo um ângulo de 40 graus, então eu vou 40 graus, tá? Se essa medida aqui é uma medida acessível, então digamos que essa medida aqui completa, né, essa medida aqui completinha, todo esse comprimento seja de 10 metros, tá?
seja de 10 metros. Assim eu vou conseguir utilizar a tabela trigonométrica, né? No caso lá a gente vai ter uma tabela de 0 a 90 graus, onde ele vai conter todos os senos e cossenos e a tangente dos ângulos. Tá? Que no caso aqui ele quer determinar a altura. Se ele quer determinar essa altura aqui, isso daqui é um triângulo retângulo, então aqui eu tenho o cateto adjacente e aqui eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 40 graus, tá certo? Então aqui eu já parto direto para a tangente de 40 graus, ok? Tangente de 40 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso o cateto oposto aí vai ser H, e o cateto adjacente vai ser 10 metros, tá? E a partir daí você vai substituir o valor da tangente de 40, vai fazer a regrinha de 3 lá, que no caso aqui já vai sair direto, porque a tangente aqui vai ser sobre 1, né? Quando multiplicar o H por 1 vai ficar H 10 vezes a tangente de 40, tá certo? Aí você, com o auxílio da tabela trigonométrica lá, você vai dizer quanto vale esse valor aqui em decimal, e aí vai fazer a multiplicação por 10 na sua calculadora, e assim você já vai ter determinado a altura da torre, ok? E no processo de eu falar aqui como você vai fazer essa abertura aqui, que você vai fazer a visão dele, né? Em relação ao solo aqui, aí você já vai ter essa altura, tá? E aí aqui já está fazendo o esboço, que no caso é para descobrir uma altura, aí você já esboça um triângulo, né? Um triângulo qualquer, sem necessidade de ter proporcionalidade com a vida real, né? Sem ter essa escala, e colocar os dados, né? No caso aqui 10 metros, 40 graus, esse aqui que eu quero descobrir, pronto, aí já está feito o esboço do triângulo que você precisa. Assim todos os outros triângulos, né, que vão ser estudados, você desenha um triângulo qualquer, pois o que vai valer é as medidas que você vai aplicar a qualquer um dos lados desse triângulo, tá certo? Por exemplo, agora a gente vai falar sobre largura, né? Aqui, até esse momento aqui, a gente estava falando sobre altura, onde a gente vai ter esse triângulo retângulo aqui. Quando você parte para a largura, já é um pouco mais complicado para ter o triângulo retângulo, né? Mas aí no caso aqui, a gente está fazendo esse vídeo apenas de orientação para a obtenção dos dados com o teodolito, tá certo? Então aqui ó, vai existir duas formas. Ou você coloca o teodolito em qualquer posição, tá? Não vai importar agora com nivelação, e vai fazer duas visadas. No caso, a primeira você tem que fazer sem tirar o teodolito do local onde ele está. Ele tem que permanecer imóvel, tá? Nesse momento você vai colocar o seu teodolito na horizontal, vai fazer a mirada para o primeiro ponto que você quer descobrir. Quando você fizer essa mirada, você vai anotar, né? No caso, você vai desenhar aí seu triângulo. Anotou, fez a medida, pronto. Agora você vai lá para o outro ponto. Aí você vai fazer a segunda mirada, que você vai mirar no outro ponto que você quer descobrir, tá certo? Aí você vai ter esse desenho, né? Você já está esboçando o desenho na folha lá separado. Aí no caso, o que eu quero descobrir é a distância entre os pontos A e B, tá? Então eu vou ter esse ângulo aqui. Mas quem é esse ângulo? No caso você vai pegar esse daqui, né? No caso esse de fora, que é os números mais vívidos. Esse daqui é o lado que está os menores números. Então eu vou lá no outro. O outro aqui está dando 142. Ou seja, eu vou pegar... Deixa eu colocar aqui logo o terceiro lado do triângulo, né? Meu dado que ele está colocando aí, que esse ângulo aqui ele vai ser de 142, só que ele é menos 142 graus, menos esse outro que está sendo marcado aqui, ó, que no caso são
32, ou seja, 142 menos 32, eu vou ficar com uma abertura total aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ter uma abertura de 110, tá? Ou seja, são 110 graus, ok? Aí nesse momento você já está com as medidas que você obteve com a visão do teodolito e você está com um esboço na sua folha para resolver o problema, tá certo? Aí agora você segue lá para o vídeo com as propostas para se abordar um cálculo envolvendo aqui o triângulo e seus ângulos, ok? Ainda temos aqui o segundo modelo, que no caso o segundo é eu alinhar o ângulo zero aqui, eu alinhar o ângulo zero em uma das visões já para o primeiro ponto que eu vou pegar. No caso aqui já vai estar alinhado, né? Eu vou levar lá para A, vou ver que ele já está no ponto zero aqui, e aí a segunda visada que eu fizer, né, que no caso agora é com o seu palito lá, vai levar para o ângulo B, que no caso nessa abertura aqui está marcando 109 graus, que aí você já vai ter a medida direta, não vai precisar fazer a diferença de ninguém. Até porque 109 menos 0 vai ser o próprio 109, então eu vou ter o meu esboço lá do meu desenho, né, do triângulo que está sendo abordado, e vou ter meu ângulo de 109 graus, ok? Esse aqui vai ser o esboço do seu problema. Agora você segue para o próximo vídeo, que ele vai estar colocando os processos, né, que você vai estar utilizando para resolver essas questões.